Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a história cultural, ou essa chamada nova história cultural. Alguns autores não gostam dessa expressão nova história cultural, nova história política. Por que eles não gostam? Porque eles acreditam que, na verdade, a história cultural ela nunca deixou de ser feita, ou a história política, por exemplo. Mas vamos localizar no tempo que nós estamos chamando de nova história cultural. Nós estamos falando principalmente de uma história feita pelos franceses. A partir da década de 70, a sociedade viveu, a sociedade ocidental principalmente, começou a viver um período chamado pós-modernidade. Na verdade, começou um pouquinho antes, na década de 60. O que foi a pós-modernidade? Foi um período, e é um período de grande desilusão com alguns elementos da modernidade. Então vamos recapitular o que é modernidade. Modernidade é cientificismo, liberalismo, entrega das suas liberdades individuais ao Estado em nome de um progresso, em nome da ciência, em nome de uma ordem, de uma civilização. Acontece que com a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, houve um certo desencantamento por parte da intelectualidade, tanto francesa quanto europeia, por parte dessa proposta de cientificismo. No século XIX, todo mundo estava muito eufórico com relação ao progresso, ao futuro. Daí surge, inclusive, o positivismo. Eles achavam que agora, o Estado Democrático de Direito, aliado ao conhecimento científico, a sociedade ela teria condições de se alimentar melhor, de ter mais acesso a curas, de ter uma organização política e social mais igualitária, mais justa. Todavia, o que se viu nas décadas de 10, no final das décadas de 10 e na década de 40, foram duas grandes guerras que mataram milhões de pessoas. Algumas pessoas estimam que morreram entre 50 e 80 milhões de pessoas nessas duas guerras. Pois é, morreu muita gente. E uma outra característica também fez com que houvesse um certo desencantamento com a pós-modernidade, com a modernidade, aliás, que foi o estopim disso. Foram as duas bombas nucleares. Essas duas bombas nucleares, elas tinham poder de destruição em massa, algo nunca visto na Terra até aquele momento. E com a Guerra Fria, havia sempre uma tensão, sempre um medo do que poderia acontecer. Então aquela intelectualidade baseada nisso, começou a pensar no seguinte: será que nós temos futuro? Será que realmente nós teremos o amanhã? Então várias canções, vários poemas, várias obras de artes, vários filmes foram feitos com esta temática. Será que nós temos um futuro? E se nós não temos um futuro, por que nós estamos vivendo uma vida tão regrada, estamos vivendo uma vida, estamos entregando a nossa vida ao Estado, estamos acreditando tanto no poder do Estado? E aí, óbvio que na história começa a haver também uma crítica às metanarrativas. O que são essas metanarrativas? São aquelas grandes explicações generalizantes que, de alguma forma, influenciaram a produção historiográfica. Porque é através das metanarrativas, por exemplo, do materialismo histórico, da questão da luta de classe e de outras narrativas, grandes explicações, que foi possível fazer uma chamada história científica. Do contrário, a história ela não poderia ter algumas características muito importantes ao que eles entendiam como ciência. Para eles, ciência, aos moldes das ciências naturais, ela deveria ter um objeto, um problema, uma experiência e a reprodução daquela experiência. Como nós sabemos, na história nada se repete, né? Então, se nada se repete, como que nós vamos fazer uma história científica? Foi então através das chamadas metanarrativas. E aí, na década de 70, começa toda uma discussão com Leroy-Ladir, Hayden White, Paul Ricoeur, Lawrence Stone, vários historiadores, eles começam a pensar o seguinte: será que a história ela é de fato uma ciência aos moldes das ciências naturais?
né? Eles não estavam negando a importância da história. Eles estavam questionando se não deveríamos fazer uma história tal como essa história ela falasse sobre o cotidiano, sobre a vida das pessoas. E é nesse ínterim que são resgatados antigas práticas. Por quê? Até naquele momento havia uma supervalorização da história econômica no campo dos marxistas, sobretudo os marxistas, e a chamada história social, que era uma história um pouco mais branda, tinha alguma influência do estruturalismo marxista, de outras estruturas, né? Mas naquele momento, essas novas histórias, elas surgem para romper. Por quê? A partir daquele momento, esses historiadores eles começam a pensar o seguinte: será que não vale a pena nós reduzirmos as escalas de observação? Né? Será que não vale a pena nós estudarmos o cotidiano, nós estudarmos a produção familiar, as relações familiares, como as pessoas se organizam socialmente? E é nesse ínterim que voltam tanto a história cultural quanto a história política. A história cultural ela não deve ser confundida com a história da cultura. Tá? A história da cultura ela vai fazer uma narrativa, ela vai fazer uma comparação dos movimentos culturais, da evolução cultural, né, do caminhar cultural da sociedade ao longo do tempo. A história cultural ela está muito mais ligada na produção humana. Ela vem da influência do alemão Geschichtshistorik, né? Nessa influência, os alemães eles entendiam cultura como algo que seria produzido pela sociedade. E é a partir de então, a partir desse momento que essa nova história cultural ela vai se debruçar agora com novos olhares sobre novos temas. Por exemplo, a família começa a ser estudada, as escrituras começam a ser estudadas, os intelectuais passam a ser estudados, a influência desses intelectuais dentro de uma sociedade, questões de gênero passam a ser estudadas. E qual é a grande discussão nisso daí? É que agora você coloca nome nas pessoas. Na metanarrativa, as pessoas elas eram tratadas como uma grossa camada, como uma grossa massa. Agora, nessa nova história cultural, na produção dessa nova história cultural, os indivíduos eles ganham nome, eles têm as suas histórias tratadas, eles têm as suas histórias difundidas e analisadas. E do outro lado surge a chamada nova história cultural. A nova história política. Essa nova história política, na verdade, ela não tem muito de novo. Acontece que a história política, ela sempre foi muito forte em diversos países. Na França é que ela acabou perdendo força com o advento dos análises, a partir da década de 1930. A história política, ela teve uma força muito grande no século XIX, tanto na Alemanha quanto na França, mas ela acabou caindo em um certo ostracismo a partir de uma forte crítica que os marxistas, defensores da história material, da história econômica, faziam, e dos análises, que defendiam uma história social um pouco mais estruturalista e estruturante. Então, a partir da década de 1980, surge com essa crise, né, da pós-modernidade, surgem agora novos historiadores, entre eles René Rémond, Emmanuel Leroy-Ladir. Esses indivíduos eles começam agora a dar um novo olhar para essa chamada nova história política. Para eles, essa nova história política ela vai ter um novo enfoque, ela não vai se olhar para os grandes personagens, para os grandes nomes. Essa história política ela vai estudar agora as relações de poder. E essas relações de poder, a exemplo da história cultural, elas podem acontecer nas famílias, podem acontecer nas instituições e podem acontecer no Estado. Então é importante ressaltar que essa nova história política ela não é só uma história do Estado, mas ela também é uma história que analisa as relações de poder entre os indivíduos. E para isso surgem vários teóricos como Michel Foucault, Pierre Bourdieu, que vão teorizar o que eles entendem por poder.
Poder para esses filósofos é uma relação que você precisa ter pelo menos duas partes. E é nesse momento então que a nova história política, ela se lança a estudar as empresas, as eleições, os partidos políticos, as ideias políticas e as culturas políticas. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário e a sua dúvida e a sua sugestão de vídeo para o nosso canal. Se você gostou, por favor, curta o nosso canal, siga a nossa página, porque isso vai nos ajudar muito. Até a próxima e um forte abraço.